Oi, gente, boa noite. Tô esperando vocês chegarem aqui pra gente começar a live. Eu fiz uma live só no TikTok. E aí tô fazendo live hoje aqui. Deixa eu ver o que aparece aqui pra mim. Efeitos, stickers. Cadê a enquete aqui? Tô esperando ver se vai entrar alguém. Pra virar a câmera é aqui. Aí tô aqui, né, gente? Me desafiando a abrir uma live aqui no TikTok, que eu fiz uma vez só. E aí tô abrindo hoje aqui, vamos ver se eu apareço mais para conversar com vocês. Não coloquei título na live, nem sei como faz isso, mas tudo bem. Oi, Bruno. Boa noite. Eu queria muito falar com vocês hoje sobre um tema que eu tô desenvolvendo lá na rede vizinha, né? Que se chama O Sim é Inconfundível, né? Se você não me conhece, eu sou Janaína, sou terapeuta e ajudo as pessoas no processo de desenvolvimento pessoal. E chegou como mensagem da semana, né? O quanto o sim é inconfundível. Quando o sim chega na nossa vida, ele é inconfundível. Gente, alguém diz pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se o barulho, o som ao fundo da música tá adequado ou se tá muito alto. E a gente vai conversar um pouco aqui hoje, né? Sobre o sim. Será que você aí do outro lado consegue dizer sim pra você? Será que você espera que os outros digam esse sim para você? Você se sente talvez incapaz, impotente, ou precisa que os outros aprovem você? Ou talvez aí do outro lado você não consiga dizer sim na tua vida, né? Esse é um tema bem recorrente, as pessoas normalmente têm uma dificuldade muito grande em dizer sim para elas, né? A gente vem de modelos de educação, programação, coisas que movem a gente o tempo inteiro em que a gente não é capaz, muitas vezes, de dizer um sim. Abri uma live aqui no TikTok para vocês entenderem o que significa esse sim, começando por mim aqui com vocês, foi um grande sim para mim. Eu já tenho um trabalho desenvolvido na rede vizinha, no canal do YouTube, de muitos anos, e é muito tranquilo para mim estar lá exposta fazendo live. E faz um tempo que eu queria dar esse sim para mim de estar aqui no TikTok, para que mais pessoas como vocês que estão entrando hoje aqui pudessem conhecer o trabalho, se permitirem o autodesenvolvimento que vem a partir de processos terapêuticos do autoconhecimento, que é o que eu acredito, né? E aí eu tô aqui abrindo essa live, dando um grande sim para mim. Aí pergunto para vocês, para você que tá aqui, que tá acompanhando, que vai ficar, que tá curtindo, será que você consegue dizer sim para você? Né? E aí quando eu decido abrir essa live aqui, eu dou um sim para mim. Talvez com um pouco de receio, de dificuldade, porque eu não tô acostumada aqui no TikTok, nas outras redes sim, né? De olha, vou enfrentar esse desafio e ninguém vai poder dizer esse sim para mim a não ser eu mesma. E quando a gente diz um sim pra gente, né? A gente vai passar por barreiras, superar desafios. Um beijo para quem está entrando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se estiver fazendo sentido quando você ouviu o que eu vou compartilhar aqui, eu convido você a deixar o teu coraçãozinho aí na live. Se você quiser me conhecer mais, o @terapeuta_online, você me encontra nas outras redes também. E quando a gente começa a fazer esse movimento de dar um sim para a gente, sem expectativa de aprovação do outro, eu comentei hoje, né? A gente entra num lugar de muita força, de muito poder, né? Você conseguir dar um sim para você, sem esperar que qualquer pessoa que entre aqui ache legal o que eu tô fazendo. Você conseguir dar um sim para você, independente se vai funcionar, se vai dar certo ou não, correndo os riscos,
é uma potência. E toda vez que você diz um sim, você entra num campo de fortalecimento pessoal. Daquele sim, que é esse convite que eu tô fazendo no começo da semana para as pessoas que me acompanham, né, com a mensagem que chegou, o sim é inquestionável. Quando a gente diz um sim pra gente mesmo, tem essa força que vai abrindo espaço. Quando alguém te diz um sim de uma maneira contundente, ela não vai ficar fazendo rodeios, ela não vai gerar dúvida. É um sim que ele tem força. Eu sempre gosto de dizer, né, o sim ele traz paz para nossa vida. Quando você recebe esse sim de alguém, quando você dá esse sim para você mesmo, quando você autoriza esse sim fazer parte da tua vida, né? Quando a gente está fazendo um movimento de processo de autoconhecimento, seja com a terapia, acompanhando uma live aqui no TikTok ou o que for, você tá dando um sim para você. Você tá se autorizando a parar e ouvir algo. O que essa pessoa tem para me dizer? E dentro do que eu trabalho, do que eu desenvolvo com as pessoas, né, com as constelações familiares, talvez você já tenha me visto aqui, o Bert, que desenvolveu as constelações, ele diz que o sim, toda vez que a gente diz um sim, automaticamente ao dizer um sim, a gente está dizendo um não junto, né? Quando eu digo um sim, por exemplo, de estar aqui online no TikTok, eu estou dizendo um não nesse momento para estar talvez ao vivo lá na rede vizinha ou talvez lá no YouTube. Entende o que eu quero dizer? Toda vez que a gente diz um sim, ele encerra um não, ele vem um não junto. Eu digo sim para algo e outras coisas não vão fazer parte de mim porque eu estou dando um sim. Só que qual que é essa problemática, né? Muitas vezes a gente tá aqui precisando dar um sim e que depende só da gente e a gente fica esperando o outro. E a gente fica esperando a aprovação do outro. Você aí do outro lado espera a aprovação do outro? Espera que o outro diga, vai, agora você pode ir, ser feliz, agora você pode fazer o curso, você pode fazer uma escolha. E toda vez que você diz esse sim pra você, você vai desagradar alguém. Vai vir um não junto, né? E tudo isso sempre é muito, muito, muito desafiador para as pessoas, né? E eu gosto de provocar as pessoas, né, com esse processo que a terapia vem, de trazer clareza, de muitas vezes você tá aí levando a tua vida no automático e você nem percebe que você não dá um sim para você. Que você tá sempre na dependência do outro aprovar um movimento de vida para você. Talvez por medo, porque você nunca recebeu um reforço positivo, porque você nunca fez isso, ou é muito novo, gera estranheza. Quando, na verdade, a gente precisa saber que nós temos um tanto de poder dentro da gente imenso. E esse poder muitas vezes começa pelo teu simples sim. E toda vez que você disser um sim a você, você vai estar automaticamente dizendo não para algo. Eu abri uma caixinha, né, lá perguntando para as pessoas qual é o sim que somente elas poderiam dar para elas mesmas. Talvez essas pessoas nunca tenham pensado qual é o sim que só depende delas, porque estão tão acostumadas a depender dos outros. E aí algumas coisas chegaram, né? E como eu resolvi abrir a live aqui dando um sim para mim, me desafiando a estar aqui no TikTok com vocês, uma das coisas que chegou foi: eu quero dizer sim para mim quando eu decido escolher. Foi muito interessante a resposta que chegou desse sim da pessoa, porque possivelmente ela deixou muito a vida dela na mão dos outros. Se ela entende que agora ela é capaz de dizer, olha, eu quero dizer sim para mim, para as minhas escolhas, significa que ela está dizendo não. Você que escolher por mim não precisa mais. Você que talvez me manipulava, eu não quero mais. Toda vez que eu digo um sim, um não vem junto. Essa pessoa que colocou lá na caixinha a resposta, e que eu tô trazendo primeiro as reflexões aqui para vocês, porque eu tô dando um sim para mim estar aqui no TikTok, abrindo essa live, ela tá tomando uma decisão muito importante.
Toda vez que alguém decide dar um sim e tomar esse lugar de escolha, o que essa pessoa tá fazendo, né, gente? Na terapia a gente trabalha isso, né? A gente trabalha para que as pessoas tenham autonomia. Ela toma as rédeas da vida dela na mão. Toda vez que eu atendo as pessoas nas sessões de terapia, nas sessões de constelação familiar, no fundo, tudo isso é o quê? É fazer com que as pessoas tomem a rédea da vida delas nas mãos delas. Eu não sei como é pra você aí do outro lado, se você percebe se as rédeas da tua vida estão na tua mão, se você tem dado sim pra isso. Ou talvez você nem perceba que você tem rédeas da tua vida e que dependem só de você. Para quem me conhece há mais tempo e acompanha meu trabalho, sabe, né? Eu faço processo de autoconhecimento desde os 18 anos de idade, né? Mas eu efetivamente fui tomar posse das rédeas da minha vida quando eu tinha ali em torno de 30 e poucos anos, né? Hoje eu tenho 43 anos. Ali, quando eu fiz os meus 30 anos, muita coisa começou a virar na minha cabeça. E mesmo sendo uma pessoa que já fazia processo de autoconhecimento, na época eu ainda não atuava diretamente como terapeuta, né? Mas já era uma pessoa completamente imersa. Eu era o que era de melhor justamente por sempre fazer processo de autoconhecimento, buscar, me investigar. Mas eu não tinha as rédeas da minha vida na minha mão. Eu não dava esse sim para mim. Talvez você já tenha falado, né? Isso se chama, muitas vezes, para muitas pessoas, a dependência emocional, né? Você depende muito do outro, depende de um pai, de uma mãe, da aprovação de um namorado, de uma namorada, de um chefe. Parece que você nunca tem essa força e você nunca dá esse sim para você. E aí, gente, conforme as coisas foram acontecendo na minha vida e esse movimento, né, de tomar posse das rédeas da minha vida, de dizer este sim para mim, eu fui ganhando o quê? Com o sim, autonomia de vida. Toda vez que você autoriza um sim na tua vida, você ganha autonomia de vida. Gente, confirma pra mim aí se vocês conseguem colocar comentários, se tá ouvindo bem, qual é o sim que você precisa dar pra você. Oi Maria, oi Neide. Eu tô abrindo a live, mas eu realmente tenho dúvidas de algumas coisas se estão funcionando bem ou não, tá? Será que alguém pode me dar oi nos comentários? Pra gente seguir falando sobre o sim. Não sei se vocês conseguem falar nos comentários, mas tá tudo bem, vou seguir falando, tudo certo? Se a live faz sentido para você, eu convido você a deixar o coraçãozinho aí, reagir. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, @terapeuta online, me procura aí nas outras redes, né? Não dá para ficar falando muito nome, você vai me encontrar. E lá tem sempre conteúdo sobre processo de desenvolvimento. Para quê? Para você tomar posse do teu melhor lugar da vida. Então, quando eu entro aqui e convido você a refletir um pouco sobre o sim, ele é indiscutível. O sim, ele movimenta algo que não deixa dúvida. Esse movimento é para gerar poder em você. O sim gera poder. Então, quando essa pessoa deixou lá na caixinha, olha, o sim que eu preciso dar para mim agora é eu escolher. Eu agora vou escolher o que é importante para mim. E não mais as outras pessoas. Ela tá dizendo um sim para ela, um não para todo mundo que talvez estava controlando ou tentando ajudar da melhor forma, mas que nem sabia que ela precisava se empoderar. E ela ganha poder. O que sim é esse? Que sim é esse, né? Que te falta? Oi, Laís. Eu vou respondendo dentro do possível que vocês deixarem nos comentários, tá, gente? A Laís diz que tem ansiedade e que pode causar o bruxismo. Se pode causar o bruxismo? Olha, Laís, eu já tive bastante bruxismo, tá? E o bruxismo, para mim, né, investigando causas bem inconscientes, lembrando que aqui eu não vou dar diagnóstico para ninguém, tá? Isso só acontece em atendimentos individuais. Você pode entrar no link da minha bio, me chamar no WhatsApp, eu passo informações sobre a terapia ou a constelação, mas eu vou compartilhar o que eu já vivi, tá, Laís? E talvez possa te ajudar.
E quando a Laís coloca esse comentário aqui, gente, é porque a Laís tá dando um sim pra ela. Um sim pra algo que gera uma angústia, gera um sintoma nela e de alguma maneira ela tá dizendo, olha, eu quero entender isso. E toda vez que a gente se expõe, faz uma pergunta ou toma uma decisão, é um sim. Então, por exemplo, inconscientemente, não é para todo mundo, a gente precisa sempre avaliar isso caso a caso, mas vou compartilhar o meu processo para vocês aqui. O meu bruxismo estava muito conectado com uma raiva interna que eu tinha. Então, à noite, quando eu ia dormir, esse processo que estava lá, encapsulado dentro de mim, uma raiva de muito, muito tempo, ficava dentro do meu corpo, sintomatizando no bruxismo. Tanto que eu realmente tenho vários dentes que perderam o mesmo tamanho, tem toda essa questão de usar plaquinha e tal, que aí o sintoma do emocional já foi pro físico, né? E tive dentes fraturados por causa disso, e aí você usa uma plaquinha, né? Quem não tem muita consciência vai lá no dentista, usa uma plaquinha, minimiza. Mas muitas vezes, se você não trata esse interno, e que sintoma é esse, né? Da onde vem esse sintoma? Que emoção é essa que está retida em mim? E de onde vem essa emoção, de que história? Ela vai gerando mais sintomas em você, na Laís e talvez em você que esteja escutando isso aqui. E aí eu, Janaína, né? Sempre digo, para eu ser terapeuta hoje, eu tenho um caminho de investigação muito profundo, que começou quando eu era criança, com 8 anos de idade, depois como adulta e aprofundando com as formações, eu tinha uma raiva retida. E aí quando eu comecei a investigar essa raiva retida, que foi um grande sim que eu dei para mim, né? Lembrando que eu comecei a falar sobre isso com vocês hoje aqui, eu fui entendendo que no meu caso, gente, a minha história, né, que como eu disse, quem me conhece das outras redes sabe, aqui no TikTok é tudo novidade, né, para quem tá chegando também. A minha mãe faleceu, eu era criança, né, eu tinha 8 anos de idade, e aí muitas incompreensões sobre essa partida, né. Qual será a tua incompreensão ainda, né, Laís, para você estar vivendo esse sintoma no teu físico que é o bruxismo? Então, eu, Janaína, percebi que eu tinha muitas incompreensões sobre a partida da minha mãe, eu era criança, depois fiquei uma adolescente que era bastante rebelde. Mesmo tendo muito apoio e estrutura, aquela raiva continuou dentro de mim. E aí, chegou uma fase da minha vida que eu tinha em torno de 30 e poucos anos, né? Lembrando, foi um momento onde eu estava dando um grande sim de transformação para minha vida, em tomar decisões, fazer processos terapêuticos mais profundos, que aí eu entendi que eu tinha muita raiva pelo fato da minha mãe ter partido, né? E aí, quando eu comecei a viver um processo terapêutico específico para isso, Laís, e serve para todo mundo que tá aqui, né? Perceber isso, eu fui começando a descomprimir esta raiva, eu fui descomprimindo esta dor num espaço seguro de fala, que é o que acontece na terapia, nesse espaço seguro onde a gente pode chorar sem ser julgado, e fui colocando para fora essa dor, colocando para fora. E aí, conforme eu fui descomprimindo essa dor, Laís, e vocês todos que estão aqui, não sei qual é a dor que está sintomatizando a tua vida aí, a tua dor emocional, o meu bruxismo foi reduzindo. Hoje são raras as possibilidades, as opções que eu vejo assim de, percebi que estava comprimindo meus dentes. Por quê? Porque eu aliviei o sintoma emocional. A dor emocional, aquilo que estava tudo dentro de mim ainda retido, né? Quando a Laísa faz essa pergunta, ela diz um sim para ela. Ela tá querendo dizer sim para isso que tá incomodando. Ela tá querendo dizer sim para isso que, a partir do entendimento, vem a libertação. Eu não sei o quanto vocês conhecem ou não sobre as constelações familiares, que é a base do trabalho aqui, mas o Bert sempre diz, né, que quando a gente acolhe de uma maneira respeitosa no nosso coração as nossas doenças, os nossos sintomas, que estão sempre aí a serviço para mostrar algo para nós, quando a gente diz sim para isso, não é um sim de, não vou fazer mais nada, deu, acabou. Ok, eu tô passando por isso. O que isso tem para me dizer? As respostas do porquê o teu sintoma físico tá acontecendo. E a resposta sempre é, tem um sintoma emocional,
que é o que me cabe falar aqui, né? O sintoma físico, você sempre vai buscar a ajuda do profissional adequado. Ah, é o dentista, é o médico, é o psiquiatra. O sintoma emocional, o terapeuta, pode te ajudar nessa descompressão. Laís, não sei se você está aí ainda, se fez sentido, querida. Qual será a dor que ainda está retida em você? Qual será, talvez, Laís, a raiva que ainda está te consumindo os teus dentes? Obviamente, como eu falo, né, gente, aqui eu não posso dar diagnóstico, mas se você quiser conversar comigo no particular, marcar a sessão de terapia de constelação no link aqui da bio, né, tenho para você me chamar no WhatsApp, passo mais informações, valores e agendamento, certo, gente? Fez sentido, Laís? Que bom. Então, Laís, fica aí e eu vou tirar um card de constelação para você, tá? Querida, sente aí um número de 1 a 10. Esses cards de constelação, gente, eu uso nos atendimentos, tá? E eles sempre trazem frases que ajudam a gente a compreender um pouco mais o nosso processo. O que será que eu tô vivendo que é tão difícil e que vem de um lugar que é muito maior, né? Porque nós somos a repercussão da nossa ancestralidade, nós somos a repercussão das nossas histórias que vêm antes, nós somos muita gente, né? Então a gente pensa que tá vivendo tudo sozinho e muitas vezes tá só repetindo um sintoma. Aí, Laís, se você quiser colocar um número de 1 a 8, aí eu tiro um card e trago a frase para você sobre o teu sintoma, tá? Oi, Ismar. Oi, Kátia, Jamile. Bem-vindos, gente. Tô aqui. A minha proposta essa semana, dando um sim para mim, é experimentar estar aqui pelo menos 1 hora ao vivo com live no TikTok, né? Eu já tenho muitos conteúdos nas outras redes, no @terapeuta online, você pode me procurar por lá. E lá eu tô acostumada a trabalhar há muito tempo, né? Como eu tava falando no começo da transmissão, e talvez eu repetir isso aqui outras vezes, né? E aí eu decidi dar um sim. Eu já recompartilho bastante conteúdo aqui pra vocês, mas live não, né? Então, tô aqui, espero essa semana estar com vocês e por mais vezes aqui, né? Eu não consegui botar lá título da live, enfim, né? E se estiver fazendo sentido pra vocês, gente, eu convido a dar um toquezinho e dar o coraçãozinho aí na tela, porque aí o TikTok entende que a live tem relevância, chega pra mais pessoas, tá? A Laís disse que fica muito nervosa porque quer entrar muito no mercado de trabalho. Sim, Laís, o dentista ele vai te ajudar nesse sintoma que já tá aí no teu corpo reagindo, que você precisa dele para cuidar, né? Mas entender esse sintoma interno, olha, eu tô nervosa porque eu quero entrar no mercado de trabalho, eu tenho uma angústia porque eu quero entrar, e aí entender, poxa, se isso tá me angustiando, o que tá faltando em mim, talvez? É eu agir melhor para conseguir esse trabalho? Será que eu preciso desse trabalho porque tem alguém na minha casa que eu preciso ajudar financeiramente? Entender todo esse contexto, querida, vai te ajudar a descomprimir essa angústia. E como eu disse, você falar aqui foi sensacional. Obrigada por ter curtido a live. Você consegue colocar um número de 1 a 10, Laís? Para eu poder tirar o cardzinho para você aqui? O TikTok tá pedindo 20 curtidas, tem 13. Os cards, eles trazem frases que vão representar algo que tá dentro da gente. Talvez você vá entender de pronto, Laís. Talvez não. E tudo bem, tá? A única questão que eu vou dizer é guarda essa frase. Se ela não fizer sentido agora, talvez ali na frente você vai entender, tá? Número 12. Então, eu vou contar aqui que eu abri os cards e vou tirar o card para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laís, eu vou virar o card, tá? Vou pedir para você ver a frase que chegou. E a primeira coisa que você perceber com a frase, ela é a resposta mais importante para você. Talvez você lembre de alguém, talvez você lembre de uma história, talvez você perceba algo imediato, tá? Então, sobre o teu sintoma, Janaína, eu tenho muita ansiedade, tô sofrendo com bruxismo,
Eu tô querendo uma vaga de trabalho, né? Olha o card que chegou para você. Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. Que card, Laís? Que card? Olha a frase. Eu permito que você me veja. Percebe a sincronia, Laís? Hoje você talvez está me conhecendo, me vendo pela primeira vez aqui porque eu decidi dar um sim para mim e permitir que todas as pessoas que entraram aqui, você me visse. E aí, Laís, como eu disse, eu não entendi a frase. Guarda a frase no teu coração, né? Você está buscando um trabalho, daqui um pouquinho, Laís, talvez você vai ser vista, tá? Eu permito que você me veja. Essa é a frase que chega para tua pergunta, tá? Isso aqui a gente chama de frase de cura. É uma frase que muitas vezes o meu racional não entende nada, mas o meu coração, a minha alma entende. Eu permito que você me veja. É isso aí, Laís. Seja vista. Permita-se ser vista. Logo, logo, isso que você está buscando vai chegar. Ok? Oi, Mauro. Oi, Letícia. Gente, tô aqui fazendo, salvo engano, a minha segunda live no TikTok, né? E aí tô comentando com as pessoas, né, que hoje nas minhas redes eu trouxe uma mensagem da semana lá na rede vizinha e no YouTube, né, sobre a força do sim nas nossas vidas. O quanto o sim, quando a gente decide dar um sim ou quando a gente recebe um sim de alguém, ele é indiscutível pela força, a repercussão que ele traz. Se é uma coisa duvidosa, se é algo que a pessoa, ou você ainda não tomou uma decisão, o outro sempre vai gerar confusão, vai gerar conflito, não gera paz. Um sim indiscutível, ele vai gerar força. E aí eu tava respondendo a pergunta da Laís, né, trazendo um sintoma físico dela, que vem de uma questão emocional, que é o bruxismo, a ansiedade dela, gerando um bruxismo, que é um sintoma físico, e aí eu posso falar dos sintomas emocionais aqui. E quando a Laís decide se expor aqui, colocar a pergunta dela, ela tá dando um sim para ela. Quando eu decido estar aqui me expondo, eu também tô dando um sim para você. E aí, quando a gente diz um sim, muitas vezes a gente vai ser visto. Que foi o card que chegou para Laís. Eu permito que você me veja. Quantas vezes a gente deixa de dar um sim pra gente e a gente fica escondido na nossa vida? Eu tava escondida, não aparecendo aqui no TikTok, aparecendo em todas as outras redes porque eu tô acostumada, mas não aparecendo aqui, né? E eu tenho um perfil aqui que, obviamente, é um perfil pequeno, mas tem mais de 1000 pessoas. Quantas vezes você não tá se autorizando a ser visto? Mostrar o teu talento, mostrar a tua opinião, mesmo que isso incomode. Quantas vezes você deixa de dar esse sim pra você? Essa é uma excelente pergunta, gente. Uma excelente pergunta. Laís, sobre o que o dentista vai te perguntar, eu não sei dizer, né, querida? Porque aí eu não sou da área, né? Ele vai, talvez ele te pergunte o que você tem de sentimento, aí você vai compartilhar o que você quiser, né? Mas ele vai olhar para a questão já do que tem de repercussão no físico do teu dente, é disso que ele tem que cuidar. Né? A questão emocional, você tem que ficar se observando, buscar ajuda terapêutica para amenizar essa ansiedade ou até mesmo ajuda médica, caso você precise de medicação. Mas aí você tem que procurar o profissional adequado, certo? Fica claro, Laís? Sim, você pode procurar o dentista por isso, com certeza. Eu já fui no dentista por causa disso também. Sim. Certo, gente? Então, esse foi o card da Laís, né? A frase de cura dela, eu permito que você me veja. Se tá fazendo sentido a live, deixa o teu coraçãozinho aí, deixa um like. Isso aqui só tá começando, né? Eu também tô me permitindo ser vista por vocês. Espero estar aqui nos próximos dias por pelo menos 1 hora falando com vocês, né? Trazendo essas reflexões sobre algo que tá acontecendo e que eu tô compartilhando com as pessoas pelo trabalho que eu realizo e compartilhando com vocês aqui.
Que ótimo, Laís. Ótimo que você já tá fazendo esses movimentos de cuidado, tá? E aí, quando a gente ainda não consegue, ainda precisa por muito tempo da medicação, às vezes é importante, né, fazer a investigação da questão emocional. Porque aí, quando a gente vai na raiz do emocional, ou na hora certa, o medicamento, o teu médico vai poder liberar, talvez você não vá ter mais repercussão de desgaste no dente. O grande ponto da gente dizer um grande sim é que as pessoas não entendem a força da saúde mental, né? Tudo que está desregulado dentro da gente em termos de emoções vai gerar um sintoma. E aí, quando você tem um sintoma, você tem um problema, uma dificuldade, uma questão que vai, com certeza, paralisar a tua vida. E ao invés da gente estar dizendo o sim para a vida, o sim, nós vamos estar o quê? Dizendo um não. Qual que é a escolha de você, né? Dizer um sim ou dizer um não, né? Eu não sei quanto tempo eu tô online já aqui, gente. Não sei. Tô olhando aqui. Oi, Ana. Oi, Rose. Bem-vindas. Qual é o sim que vocês precisam dar na vida de vocês, queridas? Esse é o tema que a gente tá tratando hoje aqui, porque é o tema que eu abri nas minhas redes, né? Eu publiquei algo aqui no feed também, né? Depois você pode olhar lá. Sobre a questão do sim ser inconfundível. E eu acho que é importante trazer isso de novo, né? Tudo que gera dúvida, tudo que gera angústia em você é um não. E muitas vezes você é o causador dessa dúvida e dessa angústia, né? Muitas vezes você tá dizendo esse não pra você quando você está sedento por um sim de vida, né? Um sim de, olha, eu quero ir adiante. Um sim, eu quero essa vaga de trabalho, né, Laís? Um sim de eu quero dar um passo diferente. O sim da Desculpa, gente, tá tremendo aqui. O sim da Janaína tá aqui fazendo live no TikTok. Eu tava sedenta por isso. Eu consumo muito TikTok como pessoa, consumo e ofereço como terapeuta, mas as lives eu não tinha feito. Eu tava sedenta por isso. E aí, por que eu não estava conseguindo? Presta atenção, gente. Isso reforça, né? Porque talvez, né, não estava autorizando me sentir vista. Aqui é uma rede social diferente, tem uma dinâmica diferente. Tem sempre muitas pessoas muito bacanas e tem pessoas que também estão aqui só pra prejudicar o trabalho do outro. Isso gera também um certo medo, né? Uma certa dúvida. E tudo isso vinha me consumindo. A minha conta aqui no TikTok, gente, tem mais de um ano, sei lá, um ano e meio, né? E eu vinha olhando as dinâmicas e eu não me permitia ser vista, né? Tá aí a Laís e eu hoje aqui, ó, permitindo ser vista. Porque a Laís tá dando um sim pra ela. Eu dei um sim pra mim e tô aqui com vocês. Sim? Sim. Eu acho que eu dei uma filtrada nos comentários também. Tem coisa que não vai aparecer aqui, né? Tem muito comentário ofensivo, então tem que colocar bastante filtro aqui. Oi, Janile. Oi, Dani. Vocês podem colocar as perguntas de vocês, gente. Ou confirmar aqui, né? Que sim você precisa dar pra tua vida. Aí, depois teve um outro sim que eu ainda não respondi lá na rede vizinha, mas eu vou falar aqui pra você, né? De uma moça que já acompanha o meu trabalho. Oh, obrigada pelas florzinhas, Janile. De uma moça que já acompanha meu trabalho há muitos anos, né? E aí ela colocou assim na caixinha, né? Qual era o sim que ela precisava dar pra ela. Eu quero dizer sim para a minha dependência emocional. Presta atenção nessa frase, tá? Uma pessoa que é dependente emocional é uma pessoa que necessita muito do outro. Ela não se sente valorosa, vigorosa o suficiente nas suas escolhas. E esse é sempre um lugar perigoso, né, gente? Porque o dependente, ele pode se tornar vítima do outro, né? A gente acaba arrumando um algoz na nossa vida quando a gente tem dependência emocional. O dependente, ele obviamente, né, vem de circunstâncias de longa data. Às vezes uma família inteira tem um comportamento de não tomar autonomia de vida e a gente recebe essa programação no nosso DNA, nos comportamentos e as ordens que nós vamos recebendo enquanto crianças, e isso se repete na vida. E ela disse, eu quero dizer sim para a minha dependência emocional. O que ela estava dizendo? Eu quero dizer sim para isso que é bem difícil na minha vida.
Nas constelações familiares, a gente sabe que quando eu dou sim, eu dou um lugar no meu coração. E quando eu dou um lugar no meu coração, ao invés de arrancar isso que é difícil, eu começo a encontrar caminhos de resolução. Então, de novo, a Laís que veio aqui e falou do bruxismo dela, com muita clareza ou ainda não, e no tempo certo ela vai ter, ela tá começando a dizer, eu quero colocar essa história aqui, quero buscar um caminho. Quando essa moça deixou, Janaína, eu quero dizer sim para minha dependência emocional, ela tá dizendo, eu quero dizer sim para toda essa dor que eu vivi, porque quando a gente acolhe a dor, a gente pode se liberar. Enquanto eu não acolho, enquanto eu fico em guerra com essa dor, enquanto eu critico, enquanto eu abomino, ela vai continuar no meu campo, porque ela é excluída. E quando eu vou dizendo sim e acolhendo, né, e foi o que ela colocou na caixinha, eu quero dizer sim, o que acontece? Ela abre uma porta. E aí vem uma frase que eu amo falar, né, que toda vez que você diz um sim, o teu inconsciente entende que você está abrindo uma porta para algo que antes não era possível. Qual é o sim que você precisa dar? Qual é o sim que só depende de você? Talvez você ainda não consiga agir nesse sim, mas você pode dizer aí dentro do teu coração hoje. Só o fato de você dar esse sim para você, a porta abre. Todo sim abre uma porta. Obrigada, Laís. É um batom, deixa eu pensar. Da quem disse Berenice. Entende, gente? E aí a gente também entra nesse lugar bonito, né? Toda vez que eu digo um sim, eu abro uma porta na minha vida. Quando a Janaína diz sim e decide aparecer aqui no TikTok, hoje eu abri uma porta. A Laís me conhecer, a Janile, a Sônia, oi Sônia, a Maria Cecília. Eu abri uma porta para pessoas me conhecerem. E quando a gente abre portas, às vezes eu sou a terapeuta que você estava precisando, ou eu tô partilhando um conteúdo que você sabe de alguém que tá passando pela mesma dor e dificuldade e talvez você vá mandar isso para alguém. Então a gente começa a ser visto e coisas maiores acontecem com um sim. Lembra? O sim é indiscutível. Indiscutível. Chegou aí no coração de vocês, gente? Qual é o sim que você tem que dar pra você? Olha que interessante, né? Eu tava falando sobre dependência emocional, que foi o que a moça colocou lá na caixinha da outra rede. Ela quer dar sim pra isso, ou seja, eu quero olhar pra isso, eu quero cuidar da minha dependência pra eu poder liberar. Quando eu tirei o cardzinho aqui da Laís, né? Com a frase de cura, né? Que eu uso nos atendimentos, tanto de terapia quanto de constelação, tava esse outro card virado aqui que tem tudo a ver com dependência emocional. Eu vou mostrar, eu vou ler primeiro e já mostro pra você, tá? A crença de que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento nas relações humanas. Isso aqui é o resumo do que é dependência emocional. É eu achar que a minha felicidade está no outro, está no sim do outro, na aprovação do outro, no amor do outro. Tudo isso é o problema. A gente se coloca num lugar tão de boto minha vida na mão do outro, o outro toma as rédeas da minha vida, como eu falei mais cedo, de que a minha felicidade fica na dependência se o outro quer fazer algo por mim ou não. E todo ser humano, ele tem um caminho, uma jornada, e que a vida vai trazendo oportunidades para quê? Para você ter autonomia. Você precisa ter independência emocional. Uma criancinha de colo precisa ser amamentada, ganhar comida, ela não tem como fazer isso. Mas um adulto saudável, ele tem bastante independência. Não significa ele ser sozinho, isolado, ele não precisa de ninguém. Mas se ele tá num momento onde não há nada nem ninguém para dar um suporte, ele se vira,
né? E aí as pessoas hoje colocam a sua vida na mão dos outros de uma maneira muito perigosa, lembrando, isso vem de muito longe, às vezes você já vem de um campo familiar onde ninguém tem autonomia, onde sempre se coloca a própria vida na mão de um algoz ou de uma algoz, e aí a tua vida fica à mercê do outro. A crença de que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento das relações humanas. O outro. Eu dizer sim para o outro e não dizer sim para mim. Pode fazer, Laís. Vamos ver se eu posso te ajudar, tá? Né? Então, assim, gente, isso tudo, quem tem dependência emocional, e é muito interessante, né? Porque a gente vai entrando aqui na live e o tema, né, tem um certo tema, mas a gente vai abrindo, né? Eu não imaginei que eu fosse falar sobre dependência emocional. E a dependência, né, tem vários autores que falam, né, que todos nós temos, sim, um nível de dependência emocional, que é um nível saudável, né? Se eu quero ter um relacionamento amoroso é porque tem alguma coisa ali no outro que vai me fazer bem. Mas é uma medida. Se eu depender exclusivamente do outro para me sentir bem, aí eu já sou um dependente emocional num grau extremo, perigoso, que adoece. Laís, né? Eu sempre gosto de dizer, né? A Laís diz, né, que tem fobia social e gosta muito de ficar sozinha. É normal? Laís, depende. Depende, né? Lembrando, eu não tô te diagnosticando porque eu tô aqui numa live aberta, né? Mas o que eu quero trazer de reflexão para você ou para quem tá aqui? Se o eu estar sozinha é algo que é leve para mim, me faz bem e eu consigo também ter momentos que eu estou em grupos, em outras atividades, tá tudo bem. A gente fala em uma solitude, né? Que é algo muito saudável. Agora, se eu entro num movimento de isolamento, de solidão, porque quando eu estou em contato com outras pessoas, isso me gera gatilho, me gera mal-estar, limita as minhas atividades de vida, aí a gente está falando de um sintoma. Aí é algo que precisa ser visto, cuidado e tratado. É sério, tá? Então tem que avaliar como que isso funciona para você. Se a solitude tá te roubando a vida, se a solidão tá te roubando a vida, é um problema. Solitude não rouba a vida. Solitude é uma postura de quem tá saudável e autônomo como ser humano, tá? Ok? Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na minha segunda live do TikTok. Gente, é a minha primeira live do TikTok, sei lá, foi uns 6 meses atrás pra você ver. Eu não apareci aqui, né? E aí, essa semana eu disse, bom, agora sim nós vamos abrir as lives no TikTok. Eu tô vendo aqui que eles me colocaram no ramo de educação, e faz sentido, né? A gente traz educação emocional. Top, Laís. É isso. Aí com o tratamento, Laís, medicamentoso, terapêutico, você encontra o meio termo, né? De ter os momentos da tua solitude, gosta de ficar sozinha e tá tudo bem, e depois os momentos que você precisa ir pra vida. Como quem sabe nesse momento de daqui a pouco tá num trabalho novo, vai estar com um grupo de pessoas, né? Vai interagir com outras pessoas de uma maneira mais saudável, com os controles necessários, né? De postura, de ação. Isso é dizer sim. Quando alguém busca tratamento, como a Laís está trazendo pra gente aqui, ela tá dizendo um sim pra vida dela. E de novo, gente, né? Às vezes a gente colapsa. Eu não sei como foi pra você, Laís, mas eu já colapsei. Já teve momentos da minha vida que eu ignorei tanto os meus sintomas, gente, que eu colapsei. Esses colapsos normalmente vêm com o quê? Com uma crise, um problema de saúde sério, uma perda muito grande, porque eu estava em negação de algo. E perceba, né? Por mais que eu seja terapeuta, eu sempre gosto de dizer para as pessoas, eu sou bem humana e bem comum. A diferença é que eu lido com as minhas questões há muito tempo, talvez com um pouco mais de clareza e eficácia, para não ficar tanto tempo imersa no problema, mas muitas vezes eu também já colapsei. Oi, Thay, bem-vinda, querida. A gente está falando sobre os sims que a gente precisa dar. Qual será o sim que você precisa dar aí na tua vida, Thay, para ela ser melhor e que você tem evitado ou colocou na mão do outro? E aí, quando eu estava vivendo esses processos, né, eu sempre trago para as pessoas lá nas outras redes, né,
Em meados de 2017, eu tive um problema muito sério no meu joelho, né? Eu nem sabia que eu tinha uma má formação congênita e eu literalmente fiquei 10 dias sem caminhar. Presta atenção, gente, aqui foi um momento onde eu tava evitando dar um sim muito grande para minha vida. Já havia um sintoma, né? E eu fui ignorando. Eu ainda não atuava diretamente como terapeuta, né? Eu ainda tinha o meu outro trabalho no corporativo, né? Sou formada em direito, trabalhei muitos anos dando aula, enfim. E aí, os meus joelhos estouraram. E quando os meus joelhos estouraram e eu fiquei 10 dias sem conseguir caminhar dentro de casa, estouraram no sentido de, né, eu tive uma crise de dor, tive que tomar muita medicação, injeção, fiquei afastada do trabalho. Eu, Janaína, naquela época, olhei e disse pra mim, tem alguma coisa muito errada aqui que eu tô evitando olhar. Eu tava evitando dar um sim pra mim. Naquela época, o sim pra mim era sair do trabalho que eu estava, porque ele já não conversava mais. Eu já vinha, imagina, desde os 8 anos de idade, fazendo processo de autoconhecimento, lendo, estudando, me transformando. As pessoas já me cobravam, mas como assim? Você não fez uma formação, você não atende pessoas? E eu fugia daquilo, eu fugia de dar esse sim para mim. E aí a vida, né, você tá se sonegando? Eu digo a vida porque a vida não pune, né? A vida só nos educa. Às vezes o remédio é mais amargo porque a gente mesmo se sonega, né? E aí aconteceu isso comigo. E aí naquele ano, né? Obrigada pelo teu curtir, Francisca. Naquele ano mesmo, no final do ano, eu fiz o desligamento da empresa. Em 2018, eu já conhecia as constelações por causa do direito, né? Eu fui fazer a minha formação em constelação familiar e de lá para cá não parei mais de trabalhar, né, com processos terapêuticos, seja com a constelação e com a psicanálise. Mas percebe, né, gente, como eu estava evitando de dar um sim para mim. E posso dizer para você que é isso que eu vejo em consultório, né? Eu só atendo online, no meu consultório online, como eu gosto de dizer, toda vez que alguém chega que tá colapsado, ela tá evitando um sim para ela. E muitas vezes o sim para ela é um não para o outro. Lembra? O Bert diz que todo sim, Bert Hellinger, desenvolvedor das constelações, todo sim encerra um não. Todo sim tem um não dentro. Quando eu dou sim para mim, eu vou estar dando um não para o outro. Quando eu disse sim para Janaína, olha, vou transicionar de carreira, eu tive que dizer um não para a empresa que eu trabalhava. Quando eu disse sim para mim, eu quero seguir o propósito do meu coração, que é servir as pessoas, ajudando elas a ter clareza, a sair da cegueira do automático, eu disse não para uma carreira que era muito racional, que não tinha um impacto nas pessoas, mesmo sendo uma carreira que lidava com muitas pessoas e já tinha uma relevância, mas não tinha esse impacto. O impacto que mexia com o meu coração. E aí, através de um sintoma, de uma dor física que me acompanhou por quase 9 meses depois, eu tomei a decisão e fiz o movimento. Mas você percebe o preço que eu paguei? Qual é o preço alto que você tem pago aí do outro lado em não dizer um sim para você? Qual é o prejuízo? Quando eu falo em preço alto, é um prejuízo, gente. Tem algum prejuízo que está acontecendo na tua vida. Perda de dinheiro, perda de saúde, você está sendo ofendida por alguém, algum prejuízo está acontecendo. Então, quando chegou essa semana que o sim é inquestionável, e eu consigo trazer isso para você porque eu sou uma pessoa que tenho cada vez mais me autorizado sim, esse sim inquestionável, ele vai abrir uma grande porta de força. Abrir uma live no TikTok é uma porta de força. Muito mais gente vai me conhecer do que já me conhece. E também é uma porta desafiadora, né? Vem muita repercussão disso, boa e difícil. Mas é uma porta aberta e depois eu lido com isso. Quando eu decidi sair do trabalho e dizer um sim para mim, era uma porta aberta, fazer uma transição de carreira, empreender, sair do CLT. Foi um sim para mim, lidei com as repercussões disso e lido até hoje. Empreendendo, trabalhando como autônoma. Mas eu não soneguei o sim a mim. E no meu caso, naquele momento, eu não tinha escolha, né, gente? Eu adoeci. E por que, como terapeuta, acompanhando pessoas em desenvolvimento, né, seja pelas sessões de terapia, o acompanhamento, as próprias constelações, qual é o movimento que a gente sempre vai fazer em relação às pessoas, né? Um bom terapeuta é te ajudar a não ter que colapsar.
Uma pessoa que vai fazendo seus processos de autoconhecimento, busca ajuda terapêutica, muitas vezes o problema ainda tá pequenininho. E aí ela vai cuidando disso para o problema não virar uma bola de neve e depois estourar com o prejuízo. Qual o prejuízo? Doença, perda de emprego, divórcio, perda de dinheiro. Muitas vezes as pessoas que até perdem suas vidas, né? Então, quando você vai cuidando de você com processos de autoconhecimento, processos terapêuticos, você vai evitando que esse prejuízo gere algo muito grande em você. E isso é um aprendizado também, né, gente? Isso é uma educação. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura da saúde mental. Muita coisa melhorou lá na época, né, de 2020, quando tivemos a pandemia, que as pessoas ficaram literalmente em casa e muitos diagnósticos e quadros difíceis se apresentaram e as pessoas, preciso me cuidar, preciso entender a minha ansiedade, minha depressão, o porquê que eu tô vivendo isso, né? Porque as pessoas, elas têm uma dificuldade em entender que tudo de difícil que tá acontecendo vem deste lugar, as nossas emoções, né? E quando alguém começa a dizer sim para isso e cuidar mais das suas emoções, entrar numa live como essa, acompanhar produtores de conteúdo que sejam da área, né? Eu sempre digo, gente, tem muita gente falando muita coisa bacana, compartilhando suas experiências na internet, mas avalia sempre quem é essa pessoa, né? Falar de emoções é algo muito sério. É muito diferente alguém que partilha uma história do que alguém que dá direcionamento sem ter uma capacitação para isso, né? Que não é o caso, né? Aqui você tá diante de alguém que tem capacitação para isso e que atende pessoas desde 2018 de forma direta como terapeuta, né? Fora tudo que eu já vivi antes. Então, quando você vai começando a dizer sim para bons terapeutas, pessoas que trazem conteúdos aqui, como eu também compartilho como terapeuta, né? Você vai começando a dar esse start na tua mente. E sai desse lugar apertado. Lembra? O sim abre uma porta. E sai de um lugar apertado. E aí, enquanto a gente fala isso, né? Nós já tivemos aqui a frase de cura, eu permito que você me veja. Essa outra frase de cura, né? A crença de que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento das relações humanas. Eu lembrei de uma história do Bert, né, o desenvolvedor das constelações. Não por acaso eu trouxe esse livro hoje aqui, né? Eu disse, vou deixar esse livro aqui do lado. Porque eu sabia que alguma coisa eu ia usar daqui para essa primeira live da semana aqui. Esse primeiro nosso encontro aqui nesta semana, tá? Só um instante, gente. E aí eu lembrei, né, desse lugar apertado que a gente fica quando a gente fica dizendo não pra gente. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li essa história do Bert Hellinger. Se você não sabe, toda vez que a gente ouve uma história, um conto, ela atua no nosso inconsciente. Ela começa a desbloquear cadeados fechados. Ela começa a colocar uma chave na fechadura da porta e abrir uma informação, uma clareza, uma postura, uma ação. E talvez quando você sair dessa live, algo você vai fazer de diferente na tua vida. Algo você vai perceber de diferente na tua vida. Porque você está dando um sim para estar aqui hoje, tá? Oi, Vanessa. Deixa eu só achar o conto que eu vou ler para você hoje aqui. Ele é curtinho, mas ele é bem forte, ele é bem importante. Ele se chama O Embotamento. Deixa eu só ver qual é a página que ele tá. E ele conversa muito com tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Quando eu digo um não pra mim, eu fico num lugar muito apertado da minha vida. Quando eu digo um sim pra mim, eu entro num lugar novo, num lugar amplo, num lugar que tá me aguardando há muito tempo, num lugar onde o sim vai trazer algo de muito, muito bom pra minha vida. Porque o sim abre portas. E aí eu vou ler essa historinha e para você que tá aqui comigo, apenas ouça. Dá uma boa respirada aí do outro lado, respira bem profundo, solta pela boca e apenas ouça a história. Talvez você entenda, talvez você não entenda, mas apenas perceba qual vai ser o ponto dessa história que mais vai te chamar a atenção.
O ponto dessa história é uma mensagem que o teu interno, o teu inconsciente está te entregando hoje aqui nessa live sobre o sim que você precisa dar para você na sua vida. Esse conto se chama O Embotamento, do livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger, desenvolvedor das constelações, que eu atuo com as constelações familiares. Apenas ouça. O embotamento. Um circo adquiriu um urso polar. Como só precisavam dele para exposição, ele ficou trancado num carro, onde o espaço era tão estreito que o urso, pensa num urso polar, gente, imenso, ele não podia se virar, porque ele estava preso dentro de um carro. Afinal, ele estava ali só para ser exposto. E dentro do carro, apertado, esse urso polar só dava 2 passos para frente e 2 passos para trás. Vou repetir, tá? 2 passos para frente e 2 passos para trás. Era assim que esse urso vivia. Passados muitos anos, alguém teve pena desse urso que estava lá, daquele jeito. E venderam ele para um zoológico. Aí o Bert diz, né, que ali esse urso, no zoológico, dispunha de um amplo espaço para se movimentar. Mas ele continuava, dando apenas 2 passos para frente e 2 passos para trás. Até que um urso chegou e perguntou para ele assim, mas por que você faz isso? E o urso respondeu, porque eu fiquei muito tempo preso num carro estreito. Percebe? Que trechinho, que palavra fez sentido para você? Talvez você possa colocar aqui nos comentários, eu te ajudo a perceber isso. E nós falando aqui, né, sobre essa força do sim. E eu lembrei desse conto. Quem está evitando dizer um sim para si, se coloca como este urso aqui. Para observar, né? Um urso polar é um bicho gigantesco. Sabe aquele urso branco? Imenso, com uma força que se ele der uma patada, ele rompe qualquer coisa. E ele foi comprado só para ficar em exposição num circo. E pior, colocado num lugar minúsculo. Ou seja, foi impresso um não naquele urso. Olha, você vai ficar aqui, no lugar apertado, você não serve para nada, a não ser para ser visto. Imagina o tamanho do não que foi impresso nesse urso, né? Mas, como eu sempre digo, né? A vida nos presenteia. Na vida do urso também teve um movimento de presente. Alguém teve pena dele. Tomara que ninguém precise ter pena de você, tá? Que você possa ter autonomia para decidir. Mas alguém teve pena do urso e levou ele para um lugar grande. Vai, urso. Fica aí nesse espaço que tu merece, nesse lugar amplo, imenso. E te movimenta aí. Curte isso. Chegou a tua hora. Alguém te salvou. O que aconteceu com o urso? Uma vida inteira nesse condicionamento. Você tem potência, você tem força, mas você ficou trancado nesse carro pequeno. Será que é você também que tem força e potência e ficou trancado num carro pequeno a vida inteira? Eu sou essa pessoa. Eu passei uma vida inteira vivendo isso também. Aí o urso, com toda aquela disponibilidade, não se mexia. Até como eu digo, né? A gente é muito abençoado. A vida nos presenteia. Vem mais um presente pro urso. O urso que tava lá no zoológico disse pra ele, tá, mas por que você faz isso? Ele responde, né? Porque eu fiquei a vida inteira num carro pequeno. E aí o grande ponto é, até quando? Mesmo a vida te apresentando possibilidades, te presenteando com portas abertas, como esse conto que chega hoje pra você aqui, até quando você vai deixar de usufruir desse sim?
E aí, gente, né, a gente pode pensar em N coisas sobre isso, né? Muitas vezes você vem de um condicionamento interno, né? Olha, você não vale muita coisa, você aqui na nossa família não é bem visto, você é criado de uma maneira onde te comprimem muito e muitas vezes você tá aí a vida inteira comprimido até que alguém vem e faz um movimento com você. Ou você tomou essa decisão e você ganha esse espaço aberto. E percebe, né? Muitas vezes a gente já ganhou esse espaço aberto e não tá usufruindo. De novo, vou trazer pra minha realidade para compartilhar com vocês. Eu tô com esse espaço aberto aqui, esse TikTok aberto há 1 ano e meio, um pouquinho mais do que 1.000 seguidores aqui, tem um pouco mais de seguidores nas outras redes. E eu tava com esse espaço aberto aqui e o que eu fazia? Porque eu não tava me autorizando um sim, que é o ponto dessa live. Ai, meu Deus, minha live vai terminar, gente. Ai, agora? Peraí. Peraí, gente. Deu, voltou. Ai, meu Deus, ele detectou inatividade. Não sei o que foi isso aqui. Enfim, eu tava aqui com esse zoológico, né? Esse espaço aberto. E eu só tava dando 2 passinhos pra frente e 2 passinhos pra trás aqui. Por quê? Porque eu não tava me dando um sim. O que são os meus 2 passinhos pra frente e pra trás aqui, pra você que tá me conhecendo hoje? Eu só tava postando no feed. Então, talvez você tenha visto um vídeo meu já. Talvez você tá me vendo pela primeira vez. Por quê? Porque eu decidi caminhar nesse espaço aberto que eu conquistei. Essa conta tá aqui. Ela veio crescendo, mesmo que singelamente, de forma orgânica. Então, eu conquistei isso. Oi, Larissa, bem-vinda. Aí, ó, a Larissa talvez esteja me conhecendo, né? Tá me conhecendo hoje aqui. Por quê? Porque eu decidi desfrutar desse espaço que eu conquistei, eu me permiti. O sim abre espaço, o sim autoriza movimento. Qual será o sim que você tem que dar para você, Larissa? Aquele sim que você tem evitado, que você tem medo. Esse é o nosso tema aqui. Porque o sim, quando ele chegar, Larissa, do teu coração, ele vai ser indiscutível. Ele já vai chegar assim, ó, dando um chute na porta. Ele já vai romper barreiras, ele já vai repercutir. Quando eu abro aqui essa live, o sim já me presenteou com 3, 4 pessoas que decidiram me seguir aqui. Isso é um presente já. Eu já rompi uma barreira. Porque eu decidi dar um sim. Superar o meu condicionamento de ficar aqui só repostando o que eu já posto nas outras. Não, deixa eu abrir uma live, que a live aqui é completamente diferente do que a dinâmica das outras redes que eu faço. Mas deixa eu aproveitar esse espaço, né? E a vida me comprimiu, gente. Não pensa que foi fácil eu chegar aqui. A vida me comprimiu um pouco para dizer, tá bom, eu vou me expor mais, eu vou ouvir mais. E espero, gente, minha programação é estar pelo menos aqui, né? 1 hora por dia, nos próximos dias, e espero estar sempre, né? Vários, Larissa. Obrigada, querida. Larissa, qual é o sim que você acha que você pode compartilhar com a gente hoje aqui, né? A Laís já esteve aqui hoje e falou sobre o bruxismo dela, né? A ansiedade que ela precisa entender. E aí nós tiramos esse card com frases de cura que eu uso nos atendimentos de terapia ou de constelação. Veja se você se sente confortável em compartilhar, ou qualquer outra pessoa que esteja aqui, né? Qual é o sim que eu preciso dar para mim? E aí a gente olhar um pouquinho mais com isso, né? Eu acabei de compartilhar um conto do Bert Hellinger, né? Do livro No Centro Sentimos Leveza. Um conto que eu e muitos consteladores utilizamos. Gente, eu não sei se essa música de fundo tá alta ou tá baixa. Se alguém puder só me dizer, por favor. Já vou ler o teu comentário, Larissa. Deixa eu só ligar o meu ar-condicionado aqui e tomar uma água. E aí nós já vamos conversar. A Larissa diz que tem medo, angústia, ansiedade. Também tenho certeza. Tá boa a música, tá? Mas essa angústia, ansiedade é sobre o que exatamente, Larissa? É sobre relacionamento, é sobre trabalho, é sobre eu aparecer, né? Muitas vezes as pessoas querem também compartilhar algo nas redes sociais que é importante delas e não conseguem. Ah, que bom que tá boa a música, obrigada. Família, passado. Pois é, Larissa. E aí aqui, né, a abordagem da terapia, por mais que eu trabalhe com constelações e a psicanálise, né, sempre tem um olhar das constelações familiares, que é o quê, né?
se eu sinto angústia, se eu tenho medo e algumas coisas que envolvem a minha família e o meu passado, a mesma coisa que eu falei para a Laís vale para você, né? Quando eu começo a dar um lugar de aceitação para as minhas histórias difíceis, isso não significa conviver com alguém que foi muito difícil, que te fez mal, mas simplesmente quando eu começo a dizer assim, olha, essa é a minha história, realmente foi difícil com a mãe, com o companheiro, com o pai, mas a partir de agora eu quero só guardar aqui no meu coração a minha história para eu poder ir adiante, não ficar mais preso. Isso já é um sim. Se você ainda sente muita angústia, muita ansiedade, é porque você ainda está em negação a essa dor de família e de passado. Eu não quero olhar para isso. Ou eu não quero incluir no meu coração para seguir adiante. E o incluir é o mais desafiador, né, Larissa? Óbvio que é. O incluir significa, tá, foi isso. Foi difícil para todo mundo, foi pesado, foi complicado. E isso faz parte da minha história, mas eu quero seguir, né? Inclusão. Larissa, quando você decidir olhar para as histórias do teu passado, da tua família, e começar a dissolver um pouco essa dor, né? Que às vezes é exatamente isso que a gente faz na terapia. Eu choro, eu falo, eu repito as minhas histórias para eu dissolver, elas vão ganhando esse lugar um pouco mais apaziguado, assim como eu já vivi isso também. Eu precisei chorar em lugar seguro, buscar apoio terapêutico para as histórias que eram muito difíceis na minha vida se dissolverem, eu entender que fazem parte da minha vida e eu poder seguir adiante sem parecer uma corrente que me puxa para trás, entende? E é isso, Larissa. Muitas vezes as pessoas vêm exatamente para o atendimento no consultório online para poder chorar em ambiente seguro. Porque o papel do terapeuta não é julgar, é acolher o que você precisa colocar para fora. E toda vez que você coloca para fora, algo vai embora. E tudo isso e a sensação que me dá te ouvindo, né, é essa prisão que você ainda permanece no passado, que impede de você talvez estar mais em paz, harmônica contigo, vivendo coisas boas no presente. Faz sentido isso? Faz sentido, Larissa? Se faz sentido para você, Larissa, eu ainda me sinto presa no passado, mas quero seguir adiante, né? Tem algum passado que ainda dói? Vou pedir para você do outro lado, Larissa, sentir o primeiro número que chega de 1 a 10. Que aí para as pessoas que estão chegando hoje na live aqui, né, eu tô tirando as frases de cura, trazendo essa informação. Lembrando, né, aqui eu não diagnostico ninguém, não tem como eu fazer um aprofundamento, isso só em atendimento individualizado. E lá no link da bio tem o meu WhatsApp, você clica nele. Se você quiser fazer terapia ou tua constelação, conversar, lá tem os valores, horários, a gente pode conversar sobre tudo isso e aí num atendimento individualizado a gente mergulha profundamente na tua história. Mas hoje já aqui, para você que chegou, Larissa, se permitindo, né, reconhecer, olha, tem coisas do meu passado que estão evitando eu estar abrindo essa porta, dizendo um sim para mim, porque foi isso que eu perguntei pra Larissa, né? Tá, Larissa, qual é o sim que você não tá dando para você? Esse é o sim. Tá começando um sim, Larissa. Sente um número de 1 a 10, querida. Primeiro número que chegar e coloca aqui nos comentários para eu tirar uma frase, assim como eu tirei para as outras pessoas, tá? Que vem nesses cardzinhos aqui que eu utilizo nos atendimentos. 5. Eu sempre digo, né, que toda vez que chega uma frase de cura, né, que são as frases que vêm do íntimo para a pessoa, ela serve para todo mundo que tá aqui, né? Todo mundo que entra neste campo, de alguma maneira, é tocado por isso. Número 1, 2, 3, 4, 5. Uau, Larissa. Eu vou mostrar o card para você com a frase que chega para você, tá, Larissa? Que é uma grande resposta, querida. Quando você decidir cuidar dessas histórias do teu passado que estão te aprisionando, elas vão te aproximar da tua vida, das coisas boas que a vida tem para te entregar e que você ainda não pôde usufruir porque você está carregando essa pedra, esse fardo preso a você. Eu vou mostrar o card
leia a frase e perceba a primeira coisa que chegar, se é uma pessoa, uma história, uma lembrança. Essa é uma resposta do teu inconsciente para você que tá dando esse sim, começando com esse sim hoje aqui, tá? Não quero ser uma vítima. Recuso-me. Recuso-me a me sentir desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Não quero ser uma vítima. Recuso-me a sentir-me desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Olha o que chegou para você, Larissa. Frases de cura, né? Desse campo que a gente tá aqui, abrindo espaço. E a Larissa colocou ali. Você ficou mais fixada no recuso-me, Larissa, é isso? Só confirma pra mim, né? Mas a gente tá aqui hoje numa live sobre o quanto sim é inquestionável, porque quando ele chega abrindo porta, ele chega trazendo coisas incríveis pra nossa vida, mas a gente precisa desse sim, se a gente não consegue desse sim sozinho, buscar ajuda terapêutica pra isso, que é por isso que eu tô aqui, né? Você pode marcar tua consulta pelo link, você que tá assistindo, você que viu isso aqui. Mas muitas vezes a gente ainda não tá pronto. A Larissa ficou no recuso-me. O que significa isso, né, gente? E isso também é terapêutico. Eu reconhecer que muitas vezes eu ainda não tô pronto. Eu quero, é urgente, né, Larissa? Claro que é. Mas muitas vezes eu ainda tô aqui me recusando de alguma maneira. Eu tenho medo. Obrigada pelos corações, gente. Eu tenho medo. Isso vai mudar minha vida. Isso talvez vai me tirar de uma zona de conforto que é completamente desconfortável, né? Esse lugar de dor que a gente tá acostumado a vida inteira. Mas ao mesmo tempo, Larissa, é um convite. Talvez você precise de um tempo, porque você ainda tá nesse lugar difícil. Mas depois de passado esse tempo, tem um poder te esperando. E toda vez que a gente diz um sim pra gente, a porta abre e esse poder se estabelece. Lembra? Eu tô aqui abrindo essa porta no TikTok hoje. É um poder pra mim. É um poder entender, por exemplo, né, para compartilhar com a Larissa e ajudar vocês na compreensão. É um poder entender que o meu discurso, ele tem força em qualquer plataforma que eu abro, porque eu tô muito acostumada a fazer isso, faz parte de mim. Eu tenho força, eu tenho um movimento de cura interno, primeiro como pessoa, para depois trazer falas para vocês como terapeutas. Lembrando de novo, sejam amorosos com vocês, escolham boas pessoas para acompanhar conteúdos, pessoas que realmente tenham qualificação, né? Não apenas vivência, vivi isso e acho que é isso. Não, procurem pessoas que tenham qualificação. Então, eu tenho força para falar isso aqui. E agora eu posso estar aqui. Larissa, eu tava me recusando também. Eu entendo você, Larissa. Sobre o sim, eu também tava me recusando. Eu precisei de um tempo, como eu disse, eu fiz uma live, sei lá, 6 meses atrás aqui. Eu precisei de um tempo para internalizar. Eu disse, não, agora eu tô pronta, agora eu vou tomar esse poder, que é este lugar, que já tem 1000 e poucos seguidores, mesmo que singelo, mas é um espaço aberto. E tanta gente entrou hoje aqui, tanta coisa já aconteceu. Olha que bonita a percepção que vem pra Larissa. Ela precisa de um tempo de tudo. Às vezes é isso, né, Larissa? Esse sim pra gente começa em... Deixa eu parar de me envolver com quem me drena. Deixa eu parar de me envolver com quem que só quer que eu resolva a coisa, porque agora eu preciso voltar pra mim. Decidir por mim. Descansar em mim pra ver o que eu verdadeiramente preciso. Isso é sim pra você. E isso é pegar, Larissa, porque acho que você escutou a história, né? É entender que você é um urso polar, que você tem uma potência de vida porque você tá viva. Todo mundo que tá vivo tem uma potência de vida. Sair do carro apertado e usufruir do zoológico que estão te oferecendo, que a própria vida tá te oferecendo. O zoológico, metaforicamente, é o quê? Esse espaço aberto. Olha, eu tenho poder. E olha o que veio na tua carta. Vamos olhar de novo na tua frase de cura? Não quero ser uma vítima. Recuso-me a me sentir desamparada. Afirmo o meu próprio poder. Ah, é estranho porque aqui no TikTok fica invertido a cartinha, lá na rede vizinha não fica. Né? Quando você tira esse tempo, você dá esse sim pra você, olha o que vai acontecer.
poder. Gente, o sim abre porta para o poder. Teu poder pessoal. Me dá poder pessoal tá aqui e ver, realmente eu dou conta disso aqui. Te dá poder pessoal dizer, olha, eu vou ficar off. Pessoas não vou responder para ninguém e vou ficar aqui vendo o que eu preciso para mim. Certo? É isso que acontece. É simplesmente isso que acontece. Poder. O sim abre uma porta para a pessoa se empoderar. Porque toda vez que você disser um sim para você, você vai dar automaticamente não para alguém, não para uma situação, não para uma história, não para um emprego, não para uma coisa que não serve mais. Entende? Uau, Larissa, tem algo muito bom te esperando, querida. Respeita o teu tempo, os teus movimentos e na hora certa você vá buscar ajuda, tá? O dia que você quiser chegar, és bem-vinda, basta me procurar, se já tá seguindo aqui, fica acompanhando, me manda uma mensagem e você pode agendar. Todos os atendimentos que eu faço dá para parcelar em até 12 vezes. Então, assim, um atendimento você vai ver que já dá para romper, fazer um grande movimento na tua vida. Eu também creio, querida. Obrigada pela tua participação aqui. Eu tô observando aqui o tempo que eu tenho para fazer as lives. O que eu entendi é que eu já fiz o tempo de hoje. Queridos e queridas, claro, Larissa, és bem-vinda. Venha no teu tempo, tá? Vai ser um prazer te receber. Cuide de você. Priorize você. Sim? Eu acho que eu vou encerrar a live agora, porque eu cumpri o tempo que eu precisava aqui. Amanhã eu vou estar por aqui. Acompanhe a rede. Tu és bem-vinda. Eu deixo um beijo para todos vocês que estiveram aqui. E muito obrigada. Obrigada pelo carinho, Larissa. Até breve, gente. Tchau, tchau.